Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Adolescentes, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia, diante da Confradec, uma responsabilidade enorme, mas nós que estamos na presença do Senhor, precisamos sempre estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem para falar conosco. E durante esta semana o Espírito Santo palestrou comigo de várias formas e eu fiquei impressionado e disse: Deus, eu quero mais. Foi uma semana onde parece que eu desci à casa do olheiro e precisei parar por alguns momentos para ouvir a voz do Senhor. E disse: Senhor, fala comigo porque eu te ouço. E se hoje eu estou aqui, não é por meu mérito, é para a honra e glória do Senhor. Porque Ele é digno, Ele merece ser exaltado. Quero aqui agradecer aos líderes, Arivelto, Salomão, rapaz, eu esqueço o teu nome, Felipe. Rapaz, foge da mente, mas Deus abençoe vocês. Está aí também o Eric, está ali Marquinho. Quero louvar a Deus pela vida de vocês e também agradecer ao nosso pastor presidente José Mário, porque certamente passa pelo Senhor as informações de quem vai pregar e Ele nos concede esta oportunidade de estar aqui e ainda mais na nossa casa. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo de número 24. Glória seja dada ao nosso Deus para todo sempre. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um salmo, aonde, ao olhar essa coletânea de 150 salmos, que foram escrita por diversos autores, aonde a pessoa do Espírito de Deus os inspirou para escrever esses poemas que está na nossa Bíblia. Quando a gente olha para Davi, entre esses 150 salmos que estão escritos, que eram em forma de poesia e cânticos
de adoração em determinadas situações que qualquer um enfrentava. Davi vai ser um dos autores em que ele vai estar escrevendo 73 salmos. E se for pararmos para analisar, dentro desses 73 salmos, nós vamos observar que Davi, inspirado pelo Senhor, vai escrever alguns que vão chamar a nossa atenção. Salmo esses proféticos e messiânicos. Quando olhamos para o Salmo de número 24, que mesmo inserido como um salmo profético e também messiânico, ele também tem um contexto histórico fantástico. Para que possamos compreender, é necessário que a gente retorne a alguns livros da Bíblia Sagrada, aonde nós vamos presenciar este mesmo homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que no capítulo de número 2, lá escrito no segundo livro do profeta Samuel, estava Davi numa cidade chamada Ziclague, quando de repente me aparece uma amalequita, e este amalequita vem lhe trazendo uma notícia de que o exército de Israel havia perdido a batalha contra os seus inimigos. Davi começa a escutar o que a amalequita tem para te dizer, e Davi lhe pergunta: como que tu sabe? E ele vai explicar: porque eu estava em um determinado lugar, e de repente, ao observar Saul ferido, quando ele me pede para que lhe tirasse a sua vida, e ele estava preocupado porque os flecheiros já estavam à sua captura, iriam zombar da sua morte. Certamente, segundo o que ele vai dizer, ele pega e ali fere Saul, o rei de Israel, aonde ele vem morrer. O seu filho Jonas já está morto. Há um momento triste dentro desta história. Davi começa a ouvir, se lamenta, chora, convida a todos para que também façam o mesmo, porque o que me chama a atenção é que Davi, mesmo sabendo que Saul já havia deixado de estar na presença do Senhor, já não tinha o Espírito de Deus, então o mesmo vai lhe colocar numa posição de ungido do Senhor, a qual ele vai dizer: como tu mataste Saul, o ungido do Senhor, tire a vida dele agora. De repente os jovens vêm e acaba com a vida do amalequita. Davi está chorando, Davi está passando por um luto, mas de repente Davi começa a pensar no Senhor e dizer: Senhor, o que eu vou fazer agora? Qual é a cidade de Judá que eu deva subir? E o Senhor diz para ele: sobe, mas qual é a cidade que eu posso entrar? E o Senhor lhe responde: vá a Hebrom. Davi toma as suas companheiras, o seu exército, e partem para Hebrom. Lembre deste nome, Hebrom, grava na sua cabeça. De repente, quando Davi chega em Hebrom, os seus que estão em Judá unge Davi como rei de Judá, não de Israel. De repente está Abner, capitão do exército de Saul. Ainda tinha dos filhos de Saul, ou seja, um filho de Saul vivo, chamado Isbosete. E a Bíblia diz que Abner, sabe o que é que ele vai fazer?
começa a fazer um planejamento de reinado para Isbosete ser o rei de Israel. Quando este homem pega Isbosete, coloca ele como rei de Israel, ele faz uma ruptura entre os seus irmãos, porque Israel não era dividido, certamente eram unidos. E aqui está Isbosete como rei de Israel. Só que de repente, este camarada vai usar uma estratégia. Vai a Joabe e diz o seguinte: Joabe, diante dessa represa ou deste ambiente, eu estou de um lado e tu de outro. Pega 12 jovens e traga ao nosso encontro, para onde eles vão lutar com os 12 jovens que eu tenho. Começa uma guerra, irmão matando irmão, fazendo aquilo que não era do projeto de Deus. Deus havia estabelecido, já tinha diante de Deus alguém que reinaria em Israel, e este nome era Davi. Ainda que Isbosete fosse filho, mas Deus coloca quem Ele quer. Deus quebra protocolo e não quer saber o que está acontecendo. Por quê? Porque Deus não olha para a aparência humana. Deus, Ele olha para dentro do coração do homem. E sabia que Davi, lá no campo, já tinha uma experiência, já tinha uma história, mesmo sendo jovem. Tocava sua harpa para Saul se acalmar. Deus é maravilhoso, que dentro deste processo, os homens de Israel perdem a batalha. Abner sai correndo, Asael parte atrás dele ligeiramente. A Bíblia vai dizer que ele chega para ele e diz: rapaz, se desvia para a direita ou para a esquerda, para de me seguir, vá de encontro aos jovens. Mas ele continua e ele disse: eu vou te matar. Ele pega a lança e crava no corpo de Asael, atravessando para o outro lado. Quando de repente os que vêm da batalha correndo encontram esse rapaz caído no chão, morto. E de quem ele é irmão? Do capitão Joabe. Eles passam e partem atrás de Abner. Só que Abner traz uma inteligência. Abner para e fica aguardando alguns momentos, aonde, quando ele percebe que está sendo perseguido, ele vai bradar e dizer: como é que é, Joabe? Tu vai continuar perseguindo-me? Nós somos irmãos. E por que lá atrás ele não parafraseou esta palavra dizendo que era irmão? Sabe o que Deus durante esta semana tem falado comigo? Que de fato isso nos dias atuais, dentro das igrejas, muitos estão sendo mortos simplesmente por algumas atitudes erradas que estão tomando aqui dentro. Mas o Senhor, nesta noite, Ele não quer ruptura neste lugar. O Senhor, Ele quer uma união entre a sua igreja, nos lembrando de uma igreja chamada primitiva, que é o exemplo das Assembleias de Deus, aonde eu e você precisamos entender que ali está a nossa base, aonde eu tenho que viver em comunhão, no partir do pão, as necessidades dos nossos irmãos. Davi está aguardando o seu momento, quando de repente esse camarada Joabe toca a trombeta, e quando se toca a trombeta, todos entendem que tem que recuar. Joabe, enquanto está voltando no caminho para Hebrom, lembra novamente, quando ele está ainda chegando em Hebrom, Abner parte lá para Hebrom. Quando ele chega,
ele leva alguns com ele e diz: Davi, eu quero fazer uma aliança contigo. A partir de hoje, eu quero lhe colocar tanto como rei de Judá, e também assumir o reinado de Israel. E Davi coloca uma mesa, prepara alimento, dali toda a atenção devida a Abner. Abner vira as costas. Quando Abner está saindo da cidade, quem chega? Joabe. Joabe entra e escuta o que vão falar para ele: rapaz, tu não sabe quem entrou aqui, tu não sabe quem veio aqui. Abner veio aqui fazer aliança com Davi. Aí ele disse: não, vai lá, mensageiros, manda ele retornar para cá. E ele vem caminhando, pensando que tudo está bem. Ele chama ele no canto, Joabe encosta e tira a vida deste homem para lhe morrer e viver. Certamente Davi, quando sabe desta história, ele fica triste, porque nós estamos ferindo os nossos próprios irmãos. De repente a Bíblia vai dizer que Isbosete se derrete em tristeza, porque agora o seu capitão está morto. Vai para sua casa, deita na sua cama. Ao meio-dia o sol está escaldante. Enquanto ele dorme, está lá dois capitães do seu exército. Entra na tenda de Isbosete. Isbosete babando, cansado, sentado ali naquela cama, arrependendo alguns momentos da sua vida. De repente eles vêm e enfia a espada nas costas deste homem chamado Isbosete e tira a sua própria vida. Quando Davi sabe também disso, fica entristecido. Mas o que me chama a atenção é que Davi havia feito uma aliança. Quando eu falo de Hebrom, eu falo de um lugar chamado lugar de aliança, lugar de união, lugar de companheirismo. Davi, no capítulo de número 5, está em um ambiente aonde de repente vem os de Israel até ele. Chegando lá, eles dizem: Davi, nós somos teus, estamos fechados contigo, nós vamos contigo aonde você for, nós somos ossos dos teus ossos, carne da sua carne. Quando eles terminam, quem entra em Hebrom? Lá vem os anciões chegam, e Davi faz uma aliança com todos eles. E nessa aliança que eles fazem, Davi agora será ungido diante do Senhor pelos anciões, colocando ele como rei de Israel, aonde não terá mais ruptura. Meu irmão e minha irmã, eu estou até temeroso nesta noite, mas eu tenho que dizer aquilo que o Espírito palestrou comigo. O Espírito me disse na minha casa, sentado estudando, o Espírito disse: na minha casa alguns precisam passar em Hebrom, precisam entender que primeiro, antes de chegar em Jerusalém, tem que passar por Hebrom, porque Hebrom é um lugar de união. Hebrom é um lugar onde a gente se organiza e chora com os que choram. Paulo, no capítulo de número 12, lá da carta aos Coríntios, primeira, ele vai dizer uma coisa interessante. Paulo faz uma comparação do corpo humano, aonde ele vê que todo corpo humano tem uma cabeça, e essa cabeça, ela é representada por Cristo. Certamente o corpo tem os seus membros, e todo
todos os seus membros, cada um tem a sua responsabilidade. Sabe o que o Espírito disse para mim? Me desculpe a minha sinceridade nesta noite, mas eu preciso dizer, meus irmãos e minhas irmãs, estamos num congresso de adolescente, mas está aqui sentado este homem que o Senhor falou comigo. Há muitos que já não querem mais honrá-lo, há muitos que já não têm mais desejo de fazer a obra como fazia. Alguns até viram o rosto, diz, até pensa, vai morrer, vai chegar a hora. Alguns obreiros biquinho um com o outro, obreiros que já não conseguem ter a mesma comunhão, obreiros que precisam entender que tem que voltar a Hebron. Estou sentindo uma graça de Deus. E isso aqui serve para os adolescentes. Eu tive falando um sonho para o Ari. Por 2 vezes, quando eu preguei, na vigília o Senhor me deu um sonho com o pastor e ele. E dessa outra vez o Senhor me dá outro sonho, e aí eu falei para o Ari. E dentro desse sonho eu vi o Ari. Um matinho muito baixo. Quando eu contemplava, eu via plantinhas dentro daquele saquinho preto, um atrás do outro, formado bonitinho. E eu virava para o Ari e disse: Ari, tu está trabalhando com plantas agora? E o Ari disse: sim. E eu entendi depois do sonho que vocês que estão aqui nesta noite, foi uma labuta para vocês chegarem aqui. Este rapaz, juntamente com os demais, para vocês entenderem que vocês estão plantados, não é em qualquer ambiente. Vocês foram plantados na videira verdadeira. Está começando a dar o crescimento, porque tem alguém que está se responsabilizando pelo departamento. Tem unção, vai ter poder, vai ter graça. O Senhor vai começar a operar de uma maneira linda na vida de vocês. Mas precisa entender, não saia de Hebron agora, continue em Hebron, porque Deus irá honrar a vida de vocês. Tem bênção de Deus para a vida de vocês aqui neste lugar. Talvez não seja aquela mensagem aonde você vai pular nesta noite, mas esta é a mensagem de conscientização da parte do Eterno para a tua vida. Queridos, nós lemos um salmo que tem um contexto histórico tremendo, e nesta noite o Senhor está palestrando conosco o que de fato Ele quer para a igreja de Caetés. Ramandaia, Dorequestique andaia narabas. O que eu acho interessante é que Davi, ele está desejoso agora para tomar aquilo que Judá não tomou lá em Josué. O Senhor disse para Josué: Josué, levanta, o meu servo Moisés morreu, tu vai dar continuidade, mas não se esqueça de uma coisa, eu estou contigo. Não se esqueça de outra coisa, a minha lei. Quer entrar em Canaã, respeite ela. Quer entrar em Canaã, obedeça a ela. Quer entrar em Canaã, fique naquilo que eu te mandei, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga conforme a minha vontade. Eles entram, toma Jericó e por aí vai, para não se prolongar.
quando começa a distribuição das terras, Caleb, que outrora estava com 40 ou 45 anos lá atrás, havia uma promessa. E ele disse: Moisés, quando eu entrar eu quero Hebrom. Eu quero um lugar de união. Eu quero um lugar que eu me sinta bem. Eu quero um lugar onde Deus possa habitar. Ele entra e toma Hebrom. Judá, quando olha para Jerusalém, percebe que os jebuseus estão lá dentro. E eles não conseguem dominar ou entrar por causa da sua proteção e que os jebuseus estavam lá dentro. Então eles ficam compartilhando os mesmos lugares com os jebuseus. Só que quando Davi assume o reinado, Davi agora já está como rei totalmente de Israel. Ele pega os seus homens e partem para Jerusalém. Lá vão eles. Quando ele chega, lá de cima alguém grita: Davi, tu não vai tomar esta cidade. Sabe por quê? Até um cego e um aleijado é capaz de te vencer. Só que Davi, ele tinha o Espírito de Deus. Ele tinha aquele Espírito que nesses dias conversa conosco numa mansidão enorme, pastor. O Espírito de Deus está com Davi. E Davi diz assim: olha só, eu tenho uma estratégia. A gente não pode ir por cima, mas a gente vai por baixo. Eles têm um ponto fraco. Eles não sabem que eles têm um ponto fraco. E o Senhor me mostrou isso. Existia um canal da água que entrava de fora da cidade para dentro da cidade. E ele diz: quem vencer os jebuseus será capitão do meu exército. Joabe. Quando eles menos esperam, quem está dentro de Jerusalém? O exército de Davi. Tem estratégia de Deus para a nossa vida aqui, irmãos. Tem estratégia para você vencer o teu inimigo no dia a dia. Tem estratégia de Deus para você vencer as suas adversidades nesta noite. Sabe por quê? Porque o céu tem um Deus que está sentado em um trono. Tem um Deus que continua falando conosco como precisamos agilizar. Lá quando Paulo queria fazer a obra missionária, descer, o Espírito de Santo do Senhor disse: não, Paulo, aguarde um momento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus sabe o momento exato de entrarmos no lugar aonde Ele estabelece. Aí Paulo vai dizer: uma grande porta e eficaz se me abriu, e havia muitos adversários, mas esses adversários para Deus não significa absolutamente nada. Por quê? Porque Ele é o Deus dos exércitos, é aquele que não perde batalha, é aquele que não perde guerra. Meu querido, eleva os teus olhos para o monte, de onde nesta noite vem o teu socorro. O teu socorro, o teu socorro não vem daqui de baixo, mas tem um Deus aqui nesta noite, nesta casa, dizendo para você: eu sou a tua fortaleza. Esse salmo, ele está inserido dentro dessa conquista de Jerusalém. Tanto na conquista, como também num período em que ele sai da casa de Obed-Edom para levar a arca. Só que antes,
Eu fico imaginando na minha mente fragilizada, humana, aonde eu pedi para o Espírito Santo nos lembrar, Davi de repente lá no seu palácio, ele fica pensando talvez, eu já tenho de tudo aqui, já tenho esposas, soldados, a cidade está bem, tudo estruturado, mas Davi começa a lembrar, Saul reinou, mas a presença de Deus foi esquecida por Saul. Saul não valorizou a presença. Saul deixou de lado uma das coisas mais importantes da sua vida. A arca está na casa de Aminadab. Se passa 20 anos e nenhum texto bíblico vai dizer o que acontece na casa daquele homem. Davi, nas sedes das suas alegrias e emoções, parte com 30.000 homens de Baala de Judá e parte em direção à casa de Abinadab. Só que a estratégia não era aquela que o Senhor tinha dito lá atrás, quando Moisés disse: a responsabilidade de conduzir a arca são de pessoas separadas que podem levar a minha barca. Quando de repente a Bíblia diz que Davi, porque assim, se você for ler o texto, se você for olhar o texto direitinho, você vai ver que para tirar a arca da casa de Aminadab e colocar em cima de um carro de boi, não era qualquer pessoa. Então quem coloca a mão nela são os levitas. Só que colocam num carro de boi, respeitando a autoridade de quem? De Davi. Aí Davi lá atrás, bailando no poder, achando que Deus está no negócio, achando que Deus está se agradando daquela atitude, até o ponto de Deus fazer o seguinte: boi, dá uma topadinha aí. E a arca daquela balançada, usar tadinho, que não tinha nenhum interesse, irmãos, ele simplesmente queria que a arca não se quebrasse. Ele vai colocar a mão e o Todo-Poderoso me tira. O Senhor me fez refletir isso aqui. Eu fiquei parado conversando com Deus e dizendo: Deus, é isso mesmo. Eu não estou aqui, irmãos, nesta noite acusando ninguém. Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus. Eu tenho um compromisso com Deus que eu sirvo, porque este Deus um dia me tirou da onde ninguém poderia me tirar. Esse Deus mudou a minha história. E se Ele mudou a minha história, tem histórias de vidas que vão ser mudadas aqui nessa noite. Trabalho. Isso é esplêndido demais. Aí o Senhor me disse assim: Dinaldo, às vezes a gente fazemos festas. O que tem de igrejas, é louvável fazer festa para honrar o nome do Senhor. Só que eles hoje estão criando um método de chamar as pessoas para dentro, porque as pessoas só vêm se tiver alguém importante no púlpito, se tiver alguém importante cantando, se tiver alguém importante que faça alguns barulhos para tentar chamar a atenção de Deus. Só que Deus, ninguém chama a atenção de Deus da maneira que Ele não entende. Para chamarmos a atenção de Deus, eu volto a Hebron novamente.
Sabe o que o Senhor me fez entender? Que existe uma igreja chamada Laodiceia. João escreve a carta para a igreja de Laodiceia, e a carta vai para quem? Pastor. O Senhor olha a característica da igreja, porque em João, o próprio João está dizendo em Apocalipse que ele andava entre os candelabros. E ele andando ali, centralizado, ele está observando o que está acontecendo dentro dela. E quando Cristo olha para ela, sabe onde que ele está? Ele não pode entrar, porque ele está do lado de fora. E ele está batendo, deixa eu entrar. Mas dizem assim, o ambiente não é mais para o Senhor. Aqui o Senhor não tem mais oportunidade de entrar, porque o culto é nosso. A adoração agora não sobe mais. E Deus está lá, deixa eu entrar. Aí Jesus brada e diz assim: vocês não são frio e nem quente. Mas eu queria que vocês fossem uma ou outra coisa. Mas vocês são mornos. Sabe o que isso está me causando? Ânsia de vômito. E o Senhor disse: vocês dizem que é rico, mas dizem que não tem falta de nada por causa da cidade. Uma cidade rica, uma cidade que tinha de tudo, mas vocês são pobres, miseráveis e nus. É necessário Deus falar nesses últimos dias desta forma, porque para atrair a presença de Deus requer santidade. Para requerir, para chamar a atenção de Deus, como vocês chamaram hoje, louvando e adorando, a gente sentindo a presença, eu tenho certeza absoluta de uma coisa: que Ele está aqui nesta noite, está passeando no nosso meio e lhe dizendo: e aí, podemos palestrar hoje? Será que eu tenho oportunidade de entrar no teu coração? Eu falei, Jesus, eu estou com medo de dizer tudo isso, mas o Senhor tem que falar, meu filho. O Senhor me incomodou de todas as maneiras, porque hoje estamos havendo um problema sério no nosso meio, que está na hora do leão da tribo de Judá, quando ele começar a pegar um atrás do outro, entenderão que o Senhor tem falado nesses últimos dias: não começará aí por baixo, mas aqui em cima. Agora, o que eu acho interessante, ele toma Jerusalém, ele parte para pegar a arca e não dá certo. Aonde que ele vai deixar? Obed-edom, um geteu. A arca fica lá aproximadamente 3 meses. No primeiro mês, talvez está Davi lá pensando: e agora, como que eu faço? Como que eu começo para atrair a presença de Deus? Segundo mês, está Davi lá pensando: como que nós planejamos? Quando chega no terceiro mês, a casa de Obed-edom é abençoada extraordinariamente. Por quê? Porque a casa que dará primazia para a presença de Jesus, ela é cheia, ela tem curas, ela tem presença onde Satanás
Satanás não pode entrar dentro dela. No terceiro mês, Davi, é agora, vamos lá. Só que dessa vez é diferente. Sacerdotes, levitas, se preparem. Eu quero que vocês se preparem. Vamos entrar. Vamos até Obed-edom e trazer a arca. Davi havia feito um tabernáculo, porque Davi sentia desejo dessa presença e ele não tinha. Davi queria que a presença viesse a estar em Sião, em Jerusalém, aonde fosse o centro da adoração. Ele diz: vocês precisam se santificar. Sacerdotes se preparam, bota aquelas vestes que chamem a atenção de Deus. Não é aquelas vestes mundanas, não é a religiosidade. E lá vai eles. Quando eles chegam na casa de Obed-edom, os levitas se posicionam, um do lado, outro do outro, um na frente, porque elas tinham seus varais e ficavam 4, estavam eles lá. E os que estão atrás estão com os instrumentos e começam a sinfonia do céu. Começam a adorar, começam a bendizer. Davi, não olhando para as suas vestimentas de rei, não se portando com a sua posição, Davi começa a dançar e a bailar. Sabe por quê? Porque o salmo agora vai se completar. O salmo agora vai se completar. Quando Davi começa a entrar lá em Jerusalém com esta arca, Davi, os portões da cidade, eles têm que ser abertos. Enquanto os portões da cidade estão sendo abertos, lá vem os músicos tocando, os sacerdotes adorando com os seus instrumentos musicais. De repente começa aquela alegria, o céu se manifesta. Por quê? Porque agora as pessoas certas que se santificaram estão trazendo a presença de Deus para a cidade. Primeiro passaram em Hebrom para conquistar Jerusalém, para entrar com a presença. Tem que voltar ao princípio, ao início, aonde o Senhor te disse: volte ao primeiro amor. Uma vez, adorando e bendizendo, adorando. Quando os portões se abrem, fica de pé. Rebarrácia. Quem é este? Quem é este? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Ei, eu estou sentindo este Rei da Glória aqui, Arivelto. Eu estou sentindo esse Rei da Glória aqui nesta noite. O Rei da Glória está desejoso para batizar com o Espírito Santo. O Rei da Glória está desejoso. Ele já desceu nesta casa. Agora, rasga o teu coração e permita agora que essa glória invada a tua presença agora. Olha só que coisa linda. Os portões foram arriados. Davi está louvando. Os sacerdotes tocando o instrumento. Quando a arca entra, Davi vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Vamos, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Sabe o que Davi está dizendo?
exércitos, o Deus poderoso, Ele está entrando em Jerusalém. Por quê? Porque lá atrás eu fiz uma aliança, eu fiz uma união com os meus irmãos. Se tem união aqui nesta noite, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença, tem presença. Aí eu me lembro que os salmos proféticos que Davi insere, irmão do 24, ele me faz lembrar do 22 e do 23. Salmos proféticos que Davi, sem saber absolutamente de nada do que aconteceria no futuro, olha como o Espírito é lindo, ele vai bradar e vai dizer: pastor Rogério, Deus meu, por que me desamparaste? Aí nós vamos para Mateus capítulo 27, versículo 46, quando nosso Cristo, que está pregado na cruz do Calvário, com dores, seus pés pregados, suas mãos pregadas, o sangue ainda no seu corpo, o corpo fragilizado, o texto vai dizer que ele exclama e diz: Eli, Eli, lema sabachthani. O que vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que tu me abandonaste? Ele ainda vai ter força de dizer: Pai, consumado está, eu entrego o meu espírito. Estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo. Cristo venceu. Sabe por quê? Porque hoje a igreja está aqui debaixo daquilo que ele falou. As portas do inferno não prevalecerão contra esta noiva. Aí quando a gente olha para o 23, Davi expressa assim: cara, aquele camarada é fantástico. A gente pensa muito em Salomão por ter toda a sabedoria que Deus lhe deu como rei de Israel, mas não tem ninguém como Davi. Até hoje os israelitas bradam: Davi é o nosso rei. E Davi vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Aí a gente vai para João, lá quando ele diz: o bom pastor é aquele que dá a vida, que dá a vida, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a mim, ele deu a você, ele se fez maldito, ele te comprou, ele te resgatou. Ele é o nosso bom pastor. Eu faço rascunho, meu Deus do céu, eu fico o tempo escrevendo. Vou fechar aqui, porque assim, esse Cristo morre, mas não está mais no sepulcro. Olha o
dizem que ele dormiu. Alguns dizem que roubaram o corpo dele. Mas a Bíblia é tão linda, pastor Enoque, que ela nos mostra que ele fica 40 dias depois de ressuscitado dentro de Jerusalém. Passeia para lá, dá autoridade para os discípulos e começa a dialogar e dizendo: olha, antes dele ser assunto ao céu, ele chega para os discípulos e diz assim: olha, vem cá vocês, Judas já se acabou, ele quis fazer isso para o problema dele, ele já está condenado, na realidade é essa, não tem mais jeito. Agora vem vocês, eu preciso passar uma informação para vocês. Ficai. Obediência. Aonde? Na cidade de Jerusalém. Hebrom, união. Jerusalém, lugar de conquista, centro da atenção, da adoração. O que ele vai fazer? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está orientando. Vocês foram batizados no batismo de João. Ai, meu Deus do céu. Mas vai vir um, pastor Nicomax, vai vir um que vocês serão batizados com fogo, com poder, com revestimento, mas tem que ficar em Jerusalém, não saia de lá. Enquanto Jesus está dizendo, ele e está os discípulos, bate aquela tristeza porque ele está indo embora. Aí aparecem 2 varões, anjos, e diz: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este que vocês estão vendo subir é o mesmo que retornará para vós outra vez. Rabarabai arakalaba narabashuke mediki keneri alabaios karebiasta kando rebiki narabanarabaha. Aí Jesus me transportou para Isaías, porque o texto não vai mostrar os anjos adorando, porque ele já está entrando. Mas aí eu lembro de Isaías, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante, quando Isaías vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu estava sentado em um alto, eu vi o Senhor sentado em um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí ele compara e observa que tem querubins, que tem 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 cobre o rosto, e com 2 eles começam a voar. Olhando para quem é este Rei da Glória, eles começam a olhar para o Rei que está sentado no trono. Quem é este Rei da Glória? Agora eu quero que você repita aqui nesta noite, para o inferno ficar abalado. Eles começaram um para o outro, mas adorando quem está acima deles, para quem foi criado. Eles foram criados pelo Senhor, e eles começam a dizer ali: Santo, 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 Santo. Começa aí a enaltecer o nome do Senhor. Santo, 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 Santo. Enquanto você está adorando, a Shekinah está descendo. Enquanto você está adorando, tem batismo com o Espírito Santo. Enquanto você está adorando, tem manifestação de Deus. Enquanto você está adorando, o Senhor está visitando a sua casa. Enquanto você está adorando, grilhões estão caindo. Enquanto você adora, o teu pai que ainda não foi salvo, o Espírito Santo está trabalhando.
Enquanto você adora, o milagre está acontecendo agora. Cura, cura, batiza, batiza. Tu reina sobre a terra e o céu para sempre. Como o Senhor, Ele merece ser adorado. é como o Senhor. Quem é este Rei da Glória? 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 Jesus! Ele é o Rei da Glória! Como nosso Deus, e quem é como o Senhor. Batiza, Jesus! Batiza, renova! Batiza! 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 Batiza nesta noite! Batiza, Jesus! Batiza nesta noite! Batiza! Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Honra, glória, força e poder. Você que está aqui essa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, você que entrou por essa porta a convite, ou o próprio Espírito te incomodou para estar aqui nesta noite, porque Jesus precisava falar contigo que Ele ainda continua sendo o Rei da Glória na tua vida, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você que ainda não professa a mesma fé, tem um livro que está certamente esperando para escrever o teu nome. Ei, você que ainda não tomou esta decisão, então aproveite, volte para os caminhos de Jesus Cristo. Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida, Ele te convida. Venha, venha. Jesus está